para a gente garantir aí eco. Tranquilo, então vamos lá, gente. Boa noite a todas, a todos, a todes. Obrigada a todo mundo, né, que está aqui com a gente, galera querida, galera bacana aí dos diferentes lugares. E obrigada, sobretudo, né, a essas maravilhosas, né, convidadas que toparam, né, tá aqui. Eu sei, gente, o quanto a agenda de todas vocês é concorridíssima, disputadíssima e que também sei do cansaço, né, que estamos todas. Eu fiquei particularmente, né, preocupada hoje, porque eu sei que a gente está na véspera, né, de uma quarentena, de entrar em quarentena, que muda muito da nossa rotina, que exige tanto da gente, uma série de adaptações. Ela está rindo ali de nervoso, né, porque ela, como gestora institucional, imagina o tanto de coisa que ela tem que dar conta num dia como hoje. Então, eu só queria reforçar, né, nesse contexto, de verdade, o nosso agradecimento, né, a partir do Armazém da Criatividade e a partir do Minas, de ter a participação de vocês. Mas acho que, ainda mais num contexto como o que a gente está vivendo, né, tão desafiador, tão difícil, que não dá para a gente negar que rola uma preocupação, né, que por mais que a gente esteja buscando garantir o otimismo, fica todo mundo muito preocupado com o que vem por aí. Eu acho que conversas como essa, encontros como esse também são muito inspiradores, né? Eu que conheço um pouco, né, vou conhecer um pouco mais, né, um pouquinho, muitinho de cada uma de vocês. Eu sei o quanto é sempre inspirador, né, poder, né, ouvi-las. Então, eu acho que é muito bom poder compartilhar isso hoje e que está definitivamente muito relacionado. Pensar, né, na nossa trajetória na ciência, na tecnologia, ela está muito relacionada com o contexto que a gente está vivendo, né, de como é importante a gente fortalecer a discussão sobre o que é ciência, sobre para que serve a ciência, né, para que serve a tecnologia, como, a quem serve, né, como serve. Então, eu acho que a gente precisa muito, né, tocar, né, e garantir esses espaços. Então, por isso, eu queria reforçar, né, não vou me cansar de agradecer a vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Manuela, né, Manuela Donato, faço parte do time do Armazém da Criatividade, né, sou analista de inovação, né, e estou hoje aqui, né, tocando essa conversa que faz parte de uma série de conversas que a gente organizou para esse mês de março. A gente sabe que o mês de março ele acaba sendo um mês em que se fomenta muito o debate, né, em torno das questões de gênero, sobretudo do direito das mulheres, pelo marco que é o 8 de março, mas a gente só, né, aproveita essas datas, né, que são historicamente marcantes para a gente fortalecer, né, o trabalho que é feito, né, todos os dias do ano, todos os anos, pelas mulheres, né, e também por todas as pessoas comprometidas com a equidade de gênero, aqui na região, né, no Brasil, no mundo. E aí o Minas, que é o programa do Porto Digital, né, que desde 2017 ele toca, né, a partir dessa sigla Mulheres em Inovação, Negócios e Arte, uma iniciativa, uma série de ações voltada a promover a entrada, né, e a permanência das mulheres e meninas, né, no ecossistema de inovação, né, e tecnologia. Então, o Armazém da Criatividade, não sei se todo mundo conhece, o Armazém da Criatividade é uma unidade avançada do Porto Digital, né, aqui em Caruaru, que atua desde 2015, né, promovendo ações voltadas à tecnologia, economia criativa e inovação. E um dos nossos eixos de atuação muito fortes para 2021 é justamente a gente fortalecer as ações do Minas, né, que tem um histórico, né, uma trajetória maior, mais concentrada no Grande Recife, e aí a gente está fortalecendo, né, o Minas no Agreste. Em dezembro a gente organizou o Hack das Minas, né, que foi uma maratona, né, de ideias para pensar soluções no campo justamente de equidade de gênero na área de negócios, na área da ciência e tecnologia. Então, a gente selecionou aí 50, né, mulheres que juntas construíram 7 soluções, né, pensando esses desafios, pensando a região, e a partir daí a gente tem ouvido, conversado, discutido com uma série de atores locais e atrizes, sobretudo, né, locais, para pensar, né, como fortalecer os nossos programas, tanto no campo de qualificação das mulheres no campo de negócios, de inovação, mas também no âmbito, né, da ciência e tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem conversado muito com a Deilze, um dos campos que a gente vai
desenvolver, um dos eixos de atuação é justamente a realização de clubes de programação, né? Também estou conversando com o Rafa, né, que está lá em Belo Jardim, no IF, né, com o pessoal do IF daqui. Então, pensar clubes de programação. Tenho conversado com a Roberta como é que a gente pode pensar estratégias, né, de fomentar o interesse e fomentar também a criação de ambientes mais acolhedores, animadores, menos hostis para as mulheres, né, no campo das ciências também. Então, tem um monte de desafio aí. O Armazém, apesar, né, do contexto de poucos encontros, ele se propõe ser, né, um ponto de conexão, né, tanto a partir da nossa infraestrutura, né, que está, né, disponível assim que a gente passar a quarentena, né, e tiver em contexto de segurança para que todo mundo possa utilizar, mas também se utilizando desses espaços virtuais de encontro para que a gente possa, né, construir as ações da melhor forma, né, possível. Mas, bem, né, todo esse meu falatório aqui para introduzir, né, o tema da nossa live de hoje, né, que é a segunda live desse mês de março. Semana passada a gente fez um primeiro encontro com mulheres empreendedoras, então tentando pensar negócios de mulheres, né, e os desafios dessa jornada de empreender no contexto, né, do Agreste também no Brasil. A gente teve umas convidadas incríveis, né, então foi uma conversa muito inspiradora, né, com Jaque Tambo, de Recife, com Silvana Trux, que atua em São Paulo, com Jane, da Line Telecriativo, que é também uma empresa, né, que já foi incubada aqui, né, no Armazém da Criatividade, e também com George de Santa Cruz, né, que tem a sua própria marca. Então, foi um momento da gente pensar muito, né, os desafios e as possibilidades das mulheres no campo do negócio. Hoje a gente vai conversar com essas 4 mulheres maravilhosas aqui sobre meninas e mulheres na ciência e na tecnologia. E na próxima semana a gente finaliza, né, essa maratona aí de live das Minas, falando sobre economia criativa, né? E a gente também vai ter aí 4 convidadas incríveis na próxima semana, né? Nicinha do Alto do Moura, mestre Nicinha, que é uma artesã, Gabi da Pele Preta, que é cantora e arte educadora também, que atua aqui na região, Elaine Bione, que é pernambucana, produtora cultural, mas que atua nesse momento no Chile com projetos, né, com mulheres da economia criativa na América Latina como um todo, e Vanessa Marques, que também tem dado uma contribuição muito bacana na área de acessibilidade nos projetos culturais. Então, assim, né, a ideia é que a gente possa ir fortalecendo essa rede das Minas no Agreste, e pensando juntas, né, as melhores ações, os melhores programas que a gente vai poder implementar também a partir daqui, né, do Armazém, mas junto com todas as instituições e parcerias, né, possíveis. Então, acho que é importante informar vocês que o Armazém funciona, sobretudo, né, financiado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, o que permite que a gente desenvolva muito desses programas, né, com esse subsídio público, e por isso também a gente acha que é super importante, né, a gente pensar as melhores formas de gerar impacto na nossa região. Então, vamos embora, que vocês não vieram aqui para me ouvir, não é mesmo? Eu sei que vocês vieram aqui para ouvir a Deilza, Elaine, Rafaela e Roberta, né? Então, eu vou bem rapidamente fazer uma breve apresentação aqui dessas mulheres que fazem muitas coisas, e depois já vou passando, né, a palavra para elas. A gente vai fazer isso aqui no formato de bate-papo, né, trocar uma ideia, eu vou colocar algumas perguntas para que a gente possa ir conversando. Vocês que estão assistindo, fiquem à vontade para também participar. Vocês podem usar o chat, vocês podem também, se quiserem, né, perguntar, né, abrir aí câmera, áudio, para a gente ir conversando, certo? Então, a gente está aqui com a Deilza, né, Ferreira, que é nordestina, pernambucana do país de Caruaru, pedagoga, apaixonada por educação e tecnologia, mestrando em ensino de ciências e matemática pela UFPE, professora de robótica educacional, metodologias ativas e ensino maker na rede privada de ensino, gerente de inovação na educação, entusiasta em Arduino, membro do Movimento Maker, coordenadora do letramento em programação no município de Caruaru e coordenadora do Núcleo Caruaru da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Depois ela vai contar mais para a gente um pouco disso tudo aí, que é muita coisa, né, gente? Elaine Rocha possui formação técnica em edificações pelo IFPE, graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica de Pernambuco, PE,
e mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, com doutorado em Engenharia Civil em Andamento pela UFPE. Não sei se está atualizado, depois tu me diz aí também, vice Elaine, tu pode ir me atualizando, que eu roubei do teu lápis, desculpa aí. Mas tu pode me dizendo, pode me interromper, fica à vontade. Foi professora substituta no Departamento de Engenharia de Produção da UFPE, além de professora visitante na FECAP, né, na UPE, e desde 2010 é professora concursada no IFPE, na área de infraestrutura, sendo coordenadora, acho que hoje, coordenadora do eixo tecnológico e infraestrutura entre 2011 e 2015, e foi indicada para a coordenação adjunta do programa Pronatec no IFPE Campus Caruaru, exercendo atividades entre 2012 e 2013. Né, orientadora de projetos de iniciação científica, nas modalidades BIAP, BIC e BIC técnico, e ainda de programa de extensão, do programa de extensão PIBEX nos anos 2013, 2014 e 2016. E ela ocupa atualmente a direção-geral do IFPE Campus Caruaru. Dá para a gente imaginar que a agenda de Elaine é um pouquinho concorrida, né? Pouco trabalho, né? Tá aí na direção-geral do IFPE. Então, imagina, né, gente? Muita coisa para fazer. A gente também quer conhecer muito dessa trajetória. Eu fico já encantada com a diversidade das trajetórias de vocês. Rafa, teu nome é Rafaela Weiss? Sofro com o nome gringo, eu sofro aí para falar. Weiss, sempre soube. Rafaela Weiss é internacionalista, né? Somos aí colegas de profissão, eu também venho das relações internacionais, e vou contar o segredo, Rafa foi minha aluna aí num passado não tão distante, né, Rafa, para eu te entregar também, nem fazer conta, estudante de engenharia de software, aspirante a data science e curiosa. Então, Rafa vai contar um pouco para a gente também aí dessa transição, né, dela de carreira, que eu acho que tem tudo a ver com esse debate sobre mulheres na tecnologia, né? Então, entender um pouco mais como é que foi essa transformação, como é que foi e como é que está sendo, né, Rafa? E Rafa estuda lá no IFPE de Belo Jardim. E Roberta Dias, doutora em Ciências Químicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, é atualmente professora de Química da UFPE, no campus do Agreste, e vice-coordenadora do NICEM, que é o Núcleo Interdisciplinar de Ciências Exatas e da Natureza. Lidera, juntamente com outros pesquisadores da UFPE, o grupo de pesquisa GIM. É GIM? Falei certo? GIM. Adoro esse nome. GIM. As duas coordenadoras são duas mulheres. Uma gosta do GIM ginástica e a outra gosta do GIM. A gente vai ficar aqui pensando quem gosta de qual, tá? As orientandas estão aqui, a Gabi, que é da Juliana, e tem a Tatá, que é aniversário dela hoje, a minha orientanda, está aqui participando da live, escolheu um pouquinho da noite para ficar com a gente. Então, depois vocês olham a foto de Juliana e vê quem é que gosta da ginástica e quem gosta do copo, entendeu? Chegamos Fica a dica, a essa né? conclusão. Fica a dica, desde já. Nossa, muito bom. Olha, a Tá arrasou. Obrigada por, né, compartilhar seu aniversário aqui com a gente. Né? Então, aqui que eu não terminei de falar que o GIM atua no desenvolvimento de pesquisas voltadas para as áreas de catálise química, novos materiais e química ambiental. Né? Eu sou muito fã de Roberta também, do que eu acompanho do trabalho que ela faz por aqui. E, na verdade, de todas vocês, gente. Então, agradecer mesmo, né, pelo tempo de vocês e por estarem topando aqui contribuir, né, com a gente. Mas é isso, gente. Então, eu queria que a gente começasse, né, por mais que a gente dê uma passada aqui, né, sobre os interessantíssimos currículos de vocês, queria pedir que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre as trajetórias de vocês, né, no campo da ciência, no campo da tecnologia, para a gente poder conhecer um pouquinho mais, né, de onde vem, como é que foi, como é que vocês entraram, né, nesse mundo, para a gente conhecer um pouquinho mais agora, né, contado por vocês mesmas. Deixa eu ver, quem quer começar? Roberta, queres começar, Roberta? Bora, né? Só que vocês me cortam, porque eu empolgo. Estou falando desde a banca de tarde, então eu empolgo às vezes. Então, minha gente, falar de ciência é por isso que eu me empolgo um pouco, e principalmente no assunto de mulheres na ciência. Desde que eu resolvi, eu encontrei na ciência o caminho, eu não sabia qual das áreas ainda ia ser, mas desde o ensino médio eu já sabia que seria uma das ciências exatas, e principalmente por perceber
desde aquela época, há uns anos atrás, a disparidade que existia entre homens e mulheres, meninos e meninas nos cursos e no tratamento entre professores e alunos e tal. Então, foi desde a graduação, então sempre tentei estar entre projetos que se manifestavam disso, então sempre comprei uma briga em relação a isso. Aí, às vezes, esse lado fica mais adormecido, às vezes esse lado aflora, e de um ano para cá, para resumir a história, né, eu já estava percebendo algum movimento dentro da universidade, com a mudança de direção da reitoria, essa nova gestão vem com um impacto muito grande e de mudança, e que é muito importante, e sempre apoiando o nosso núcleo. No campus é núcleo, não departamento, mas é mais ou menos equivalente. E então eles vêm apoiando isso bastante. E depois eu conheci Manu, e é importantíssimo esses tipos de encontro, porque eu posso conhecer a Elaine, Rafa e a Deilza, que eu não conheceria se não fosse esses contatos, se não fosse aquela entrevista lá na Rádio Cultura, a gente se conectando, porque as ciências, que é o meu caso, que é as ciências básicas, mas a gente não é tão fechado quanto pintam por aí, mas é importante o espírito científico cair nas graças das meninas o quanto antes, bem novinhas, porque eu vi que a Deilza pega já bem menores do que eu, né? Eu já pego as meninas tipo Thaís e Gabi, que já são meninas maiores, mas é importante colocar o espírito científico nas meninas mais novas, para que elas não... Depois eu vou tentar, se tiver espaço, falar um pouquinho de alguns estudos que já mostram que isso não é coisa da nossa cabeça, como o mundo pinta, assim, isso é coisa... comprovadamente existe essa disparidade entre os gêneros quando se trata das ciências exatas, quando se trata de matemática, então é importante a gente incentivar isso. Então eu vim de Minas, e falo Minas porque eu fui criada em São Paulo, vocês vão ver que meu sotaque é meio esquisito, então Minas para mim tem bastante significado, e eu sou química de tudo, assim, de graduação, mestrado, doutorado e tudo, e tento passar química, mas não química dura, só de forma interdisciplinar, o máximo possível, e tentar conectar e chegar perto das práticas, né, das ciências, da parte de inovação, da parte de tecnologia, né? Não quero ficar no carocinho, assim, quero chegar perto de vocês. Não se afastem de mim, deixa eu chegar perto, deixa eu colar em vocês aí também. Mais ou menos isso. Muito bom, Roberta, obrigada. Deilza, quer te contar um pouquinho para a gente aí, da tua trajetória? Primeiro, eu sou pedagoga, né? Eu caí de paraquedas na robótica há alguns anos. Eu sou a pedagoga que sempre foi muito ligada em tecnologia, então, antes da escola que eu trabalho ter internet, eu já levava o computador e o modem e brigava com todo mundo que cortava o livro. Já causava confusão na escola, porque a coordenadora tinha todo um padrão de trabalho e eu queria trabalhar com o meu modem de internet, com o meu notebook, então ia totalmente contra tudo que a escola determinava. Eu acredito que eu fui promovida para a robótica, na verdade, para me livrar de uma demissão e de atritos maiores com a minha coordenadora. Mas aí, quando a robótica chegou no colégio, um professor e uma outra professora trabalhavam e eu sempre tive muita curiosidade em relação ao programa, mas não tinha proximidade. E eram professores de ensino fundamental 2. E aí a professora precisou mudar de cidade, eu fui convidada para trabalhar com robótica sob a justificativa dessa minha afinidade com tecnologia. E aí, desde já o primeiro contato com a robótica, isso que a Roberta coloca, era muito gritante. Isso foi lá em 2012, 2013. Quando eu comecei a trabalhar com a robótica, já me incomodava. Quem é aluna de Universidade Federal, ela fica meio pirada em relação a conteúdo de estudo e começa a questionar tudo, né? E o material que eu recebia, eu olhava para ele e dizia, mas eu não estou ensinando a programar. E aí eu comecei a buscar curso em Recife. E o primeiro curso, Roberta, que eu participei, em especial para ela, porque ela estava falando sobre essas questões dentro da vida acadêmica, né? Eu fui questionada 3 vezes no primeiro dia de aula se eu estava no curso certo. Eu estava indo fazer um curso de Arduino. E várias vezes o diretor do centro onde eu estava estudando me olhava e dizia assim, tem certeza que você se matriculou para esse curso? O professor que estava comigo, ele se sentiu extremamente constrangido, porque a gente saiu de Caruaru junto para estudar.
E era uma forma hostil de estar o tempo inteiro me questionando se eu estava ali para aquilo. Então, de cara, assim, eu já comecei a perceber o quanto não era o universo feminino na prática. E comecei a tentar encantar mesmo as meninas. Para tentar encurtar a história, essa minha trajetória na robótica fez eu me apaixonar por matemática. Na verdade, uma das coisas que eu digo muito para os meus alunos é tudo que eu criticava ou não gostava de matemática e física do ensino médio, e todas as perguntas que eles fazem para os professores deles de quando é que eu vou usar isso, eu vi acontecer na robótica, entendeu? Então, virou totalmente tudo que eu dizia, não, jamais vou estudar exatas, eu sou da área de humanas e não é isso. Hoje eu estou no mestrado de ensino de ciências e matemática, então, para vocês terem uma ideia, já passei pelo curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mas precisei trancar. E na escola que eu trabalho, há 3, 4 anos atrás, um grupo de meninas resolveu entrar na robótica. A gente participa de grupos de competição e elas me disseram que queriam fazer um robô dança, que robô de luta não atraía e elas não queriam participar de competição de robô de luta. Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um robô dançar? E eu cheguei para elas e disse assim, não, eu não consigo. E elas, você consegue. E me trouxeram um vídeo de um manequim na China que dançava. Eu digo, meu Deus do céu. E a gente conseguiu elas. E assim, você começa a ver a questão da iniciação científica, delas irem buscar, sabe? Eu acho que despertar nas meninas também, elas entenderem toda essa parte de mecânica, essa parte de programação, como é que as coisas funcionam. Então, se eu não sei como é que funciona, se aconteceu com uma boneca grande, a gente comprou, sabe a Bebê Alive do nosso tempo? Aquela boneca dura, de plástico. Então, a gente fez uma boneca daquela dançar e elas foram campeãs nacionais na Paraíba. Só que, de novo, a gente passou por um momento constrangedor. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Não foi constrangedor, foi bonito, mas eu acho que ser exceção choca. Quando chegou um grupo de 8 meninas na Paraíba para representar o Pernambuco, a entrevista delas virou quase que uma entrevista não era uma entrevista privada. As pessoas saíam de onde estavam para ver que tinha um grupo de robótica só de meninas. Então, desde pequenas, elas já estão sentindo essas diferenças, né? Como assim? A gente tem um grupo de competição de robótica em que são só meninas. E elas sempre foram muito diminuídas pelos meninos, porque elas chegaram um pouquinho depois. Mas elas saíram da competição com o primeiro lugar e eles com o terceiro. E elas voltaram cheias de moral, né? Porque aí agora, por que robótica é coisa de menino? Então, assim, eu me apaixonei pela robótica e quis contar esse caso porque são essas coisas que faz a gente se apaixonar, sabe? A gente poder dizer para meninas, lógico que a gente diz para meninas e meninos, mas você conseguir, quando a gente coloca mulheres nessas posições, a gente diz para as meninas que elas podem. E foram elas que me disseram que eu podia ensiná-las a fazer um robô dançar. Mas em nenhum momento da minha vida eu pensei que eu iria fazer um robô dançar. Mas eu não podia decepcionar, né? Então, juntas a gente conseguiu. Então, eu acho que o marco da minha carreira em relação à tecnologia para meninas e mulheres foi realmente esse grupo que continua comigo. Hoje elas são oitavo ano. Ano passado fizeram dispenser de álcool gel com sensores e Arduino. Então, mesmo à distância, a gente conseguiu manter as aulas. E eu espero de verdade que tenha plantado uma sementinha ali e que mais tarde ela esteja no IF ou nas engenharias lá na UFPE. E é isso. Muito bom, Adailza. Eu acho que a resposta para ter certeza se você está no curso certo foi bem dada, né, ao longo aí dessa trajetória. Que bom. E ela parece ser afetada, educada. Oi, Roberta. Lá vai meu bocão, Vem embora. Ou nas engenharias ou nas ciências, né? Venha para o nosso núcleo que cola no nosso também, assim, que dá certo. Fala que é sucesso. Cola. Muito bom. Cola nós também. Rafa, quer contar? Eu estou curiosa para saber um pouco também, né, dessa trajetória, como eu conheci Rafa no campo das ciências sociais, das relações internacionais, e depois me reencontrei com o Rafa aí agora como, né, na engenharia de software. Estou louca para saber um pouquinho mais, né, dessa transição, como é que foi. Conta para a gente aí dessa tua trajetória. Então, eu me formei internacionalista, né, em 2016. Então, eu desde o ensino médio, eu nunca pensei assim. Na verdade, no ensino médio, eu fiz o ensino médio focado em saúde e escolhi relações internacionais depois.
Mas eu terminei o curso e aí eu disse, acho que isso não é o que eu gosto. E eu sempre fui uma pessoa muito entusiasta da tecnologia desde cedo. Eu tive contato com tecnologia em casa muito cedo, então acho que tinha uma parte de mim que estava ligada a essa parte desde muito cedo, assim, desde sempre. E aí eu estava meio desacreditada da área das relações internacionais, não me identificava muito. E eu encontrei com um amigo meu de Garanhuns e disse assim, vamos programar, aprender essa linguagem aqui. E eu disse, será que eu consigo? Será que isso é legal? E aí ele foi me conduzindo, eu peguei uma linguagem de programação Python e fui aprendendo. E aí foi quando surgiu o curso de engenharia de software aqui em Belo Jardim, no IF. Eu disse, poxa, agora eu tenho uma oportunidade de tipo, ir profissionalmente para esse lado, né? Eu me identifiquei, gostei do negócio, acho que dá para seguir. E aí, dentro do curso de engenharia, foi que eu realmente me apaixonei, assim. Me dei muito bem com as exatas, nunca imaginei que eu ia me sair tão bem. E foi aparecendo o projeto de ensino à programação, de monitoria, né, de extensão. Eu já tinha tido contato com a docência, porque eu fui professora de inglês um tempo, então essa parte de ensinar outra pessoa eu já estava bem familiar, e aí foi surgindo oficinas para eu desenvolver mais isso dentro do curso, né? Teve semana de tecnologia, e aí eu fui dar curso para outras pessoas de programação. Eu nunca me imaginaria ensinando outras pessoas, outros alunos a programar, né? E aí super me identifiquei. Eu passei por uma extensão que ensinava programação em escola pública para alunos do ensino fundamental 2, e agora eu estou em outra extensão que é de ensino de cultura maker, né? Então a gente trabalha com robótica, com impressão 3D, corte a laser, e programação também, né? Tudo num projeto só, que é uma parceria do IF de Belo Jardim com o IF do Espírito Santo. E lá a gente tem esse espaço que também é voltado para ensinar todas essas técnicas e essas metodologias ativas para alunos da escola pública, né, no ensino fundamental 2. Então é isso, eu estou percorrendo a carreira da tecnologia com muito apreço, assim, me identifiquei muito. E, assim, a tecnologia é uma área muito ampla, eu, às vezes fico balançada para um lado, balanço para o outro, mas é tudo muito dinâmico e a gente aprende muito durante o percurso, sabe? Basicamente é isso aí. Que massa. Eu fico sempre muito encantada de ver, acho na fala de todas vocês, a importância, né, dos projetos de extensão, né, das Olimpíadas, das ações, das parcerias. E eu acho que essa é uma das coisas que a gente também aqui no Armazém quer e tem se empenhado em tocar muito, né? Fortalecer as ações, né? Se reunir com tudo que tem sido feito, né? E, de fato, né, ser lugar para esse espaço, né? Para esse processo de conexão, porque tem muita coisa boa sendo feita, né? Na nossa cidade, em Caruaru, e na nossa região, no Agreste. Então, de a gente pensar, né, juntas essas estratégias e pensar como, né, esses espaços podem ser cada vez ambientes mais acolhedores e interessantes para meninas e mulheres, como parece que já são bem interessantes aí, pelo que a gente está vendo, né, das trajetórias de vocês, e eu fico muito feliz. Elaine, conta aí para a gente sai aqui, né, de um estudante do IF para uma diretora do IF, para contar aí para a gente um pouquinho dessa trajetória dela. Pois é, muito feliz aí de ver a Rafaela contando a trajetória, a Roberta, a Deise, nossa, falas assim fantásticas e ao mesmo tempo mostrando a força, né? A força da mulher, né? Um diálogo como esse a gente está falando para diversas, gente. A gente está motivando, instigando, mostrando a ela que elas podem. O simples fato, né, da gente dialogar sobre isso, de puxar a mão de cada uma, é muito importante, principalmente a gente no interior, né? Bom, eu comecei assim, sempre tive muita vontade de estudar, muito foco, né? Mas também tive muito estímulo da minha família para isso, né? Meus pais, Júlia Rocha, João Lucas, minha tia, minha irmã, e eu sou oriunda de Recife. Então, eu estou inclusive em Recife hoje, estou indo para Caruaru depois de amanhã. Amanhã a gente tem formatura de engenharia mecânica e só depois de amanhã, porque vai ser formatura remota, aí só depois de amanhã eu vou. Mas assim, como foi a trajetória, né? A escola técnica sempre foi um sonho.
tá? Então, eu estudei aqui na Escola Técnica de Recife. Então, desde que eu me entendo por gente, eu ouvia o sininho aqui da Escola Técnica, né? Entre os intervalos de uma aula para outra, vinha aquele sino, que hoje não é utilizado praticamente em escola nenhuma, creio eu, né? Do ensino médio. Mas aqui tinha esse sonho, eu fiz, então eu vou estudar lá. E aí, um foco muito grande, inclusive, da minha família, mas qual é o curso que eu vou fazer lá, né? E aí minha mãe, como trabalhou uma época em construtora, ela sempre dizia, olha, tem o curso de edificações, é muito bom. Eu só pensava em bota, eu só pensava em sapata, concreto. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou viver um negócio desse, né? E vai que eu faço o curso de edificações. E um curso que, assim, abriu portas e que nunca imaginei que eu ia voltar um dia para o IF. Mas, enfim, tem uma trajetória aí nesse meio, né? Mas o curso de edificações abriu portas. Depois veio o curso de engenharia civil, né? Na UPE, que eu digo que é a minha segunda casa, eu me sinto bem, sabe? Estudei ali na Poli, né? Lá no Derby, uma casa que eu me sinto muito bem. E lá começou a pesquisa. Porque na escola, à época, né, apesar do Instituto hoje trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, né, 3 pilares fortíssimos na nossa instituição, antes a gente não tinha esses pilares tão definidos e tanto incentivo do governo, né? Eu falo em relação a recursos mesmo. Então, a gente tinha um pilar da extensão, onde lá eu fazia, olha, tudo que tinha na escola técnica eu aproveitava para fazer, né? O bom era passar o dia na escola, sabe? Por isso que eu acho que um dos modelos de educação mais interessantes para nível médio, principalmente, né, dar a oportunidade ao estudante de ficar na escola. Nós não somos integrados, nós somos integrados. Então, ele faz o médio com o técnico. E é um semestre, né? Assim, desculpa, é um turno. Né? Não é para ficar o dia todo. Mas, geralmente, o estudante que chega, ele vai ficar o dia todo. Ele quer ficar ali, né? E aí, na universidade, eu tive a oportunidade de me deparar com pesquisa. Me recordo nos primeiros meses, indo lá na sala, né, da engenharia, na parte de pesquisa, perguntando se tinha pesquisa, quando eu podia entrar. E eu me recordo uma moça me recebendo, o nome dela é Ceres, não tenho mais contato com ela, mas ela dizendo, olha, venha no próximo semestre, a partir do 4º período você pode começar. E desde lá, eu iniciei a pesquisa, amei a pesquisa, e a gente fazia a história mesmo, né, da tecnologia, da ciência, né? Então, a área de edificações, ela não é tão tecnológica, né, como a Rafaela traz, como a Deusa traz, né, a parte de robótica, mas a gente trabalhava com construções, patologia das construções, avaliar como a gente analisar uma estrutura e fazê-la trabalhar melhor para o indivíduo, né? Então, manutenção predial, enfim. Isso me deixou muito feliz, a ponto de querer fazer mestrado. E aqui a gente abre um parênteses, né, que da minha turma, muitos não seguiram para a área acadêmica, né? Que era uma realidade antiga, hoje está mudando um pouquinho, sabe? Por conta até mesmo, às vezes, de poucas oportunidades, né? Principalmente agora, está bem delicado, mas a gente não via tantas pessoas na ciência. E aí tive a oportunidade de fazer mestrado aqui na Universidade Federal, e aí eu mudei um pouquinho. Fui fazer mestrado em engenharia de produção. Mas por que não engenharia civil? A engenharia de produção porque ela me puxou para a parte de gestão, algo que eu senti falta, muito falta, na época que eu trabalhei nas obras. Né? Porque quando a gente está terminando o curso de engenharia, você tem que fazer, à época, né, você tinha que fazer um estágio. Esse estágio tem que ser em loco, em obra, né, ou no escritório, mas, enfim, a gente tinha que ir para essa prática profissional. Então, tive a oportunidade de trabalhar em algumas construtoras e eu senti essa falta de gestão. Eu vou para a gestão, mas eu não vou sair da minha engenharia civil, que eu gosto tanto, mas eu quero buscar outras coisas, entender e vir para contribuir. E foi muito bom o mestrado em engenharia de produção, né? Foi fantástico. Depois disso, volta de novo para a parte, né, em loco, vamos para a empresa, vamos trabalhar, a necessidade faz o homem, né? E uma fase de salários baixos, de uma dificuldade muito grande financeira, né? Meus pais
Agora fecharam, mas a gente tem um barzinho aqui na cidade universitária, e eles tiveram que fechar nesse momento de Covid, é questão de saúde também, né? Mas foi esse barzinho que sustentou a minha irmã, que deu, sabe, o prosseguimento à nossa vida e permitiu que a gente chegasse aonde a gente chegou e mostrasse assim, dissesse assim para as meninas e meninos, vocês podem ir para onde vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Lógico, é super importante e a gente não pode ser hipócrita em dizer, mas a gente precisa do apoio. Sem apoio fica difícil, fica muito difícil. Por isso que todos nós aqui temos uma importância tão grande num diálogo como esse, né? E como Rafa, a Deise e a Roberta falam, né? De puxar aquela menina, né? Aquele menino para a área da ciência é super importante, né? Puxar para a educação que salva. E aí eu iniciei o mestrado, viu? Iniciei, na verdade eu quase finalizo, mas ainda não fiz a defesa da minha tese, porque aí veio a questão, exatamente, aí veio a questão da gestão IFPE, né? E aí eu me deparei com uma outra situação que me contamina, assim, eu gosto muito dessa parte de gestão, aprendi muito, a gente já está na segunda gestão, 2020, 2024, e nesse tempo a gente se deparou com outra situação também. Chegar no Instituto Federal em 2010, abrir os olhos para tanta coisa, uma vulnerabilidade incrível no interior, uma necessidade incrível da gente pensar a ciência até diferente. Hoje eu não consigo pensar ciência de uma forma só por área, só engenharia, não, é ciência, né? O Instituto Federal de Pernambuco, os institutos federais trabalham educação, ciência e tecnologia. Então, é uma forma da gente aglomerar, sabe? Juntar todo mundo e dizer, olha, vamos embora, vamos construir, vamos mudar. E o que eu mais trago, sabe, nessa trajetória, uma mudança grande que eu percebo, que eu sinto, é o coletivo. Eu não consigo pensar em ciência se a gente não pensar na possibilidade de transformar, seja um ambiente, um espaço, a mente das pessoas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Principalmente agora, né? A pandemia trouxe isso. A gente precisa mudar a forma da gente pensar, né? Então, a minha trajetória até aqui me fez mudar muito, chegar a Caruaru, ver a realidade, estar no Instituto Federal, falar de educação, me deu muita margem, sabe? Para a gente ainda avançar um pouquinho mais, sabe? Eu acho que a gente pode avançar muito em muitas questões, né? Muita coisa. É isso, para a gente iniciar. Sensacional, Elaine, sensacional. Eu acho que você traz tantos elementos importantes assim que dá sentido ao que a gente está aqui conversando, porque quando a gente pensa, né, eu acho que primeiro isso, a gente pensar a ciência, né, nesse contexto que a gente está vivenciando, e inclusive a ciência tem sido questionada, né, muito fortemente, e pensar também quem faz ciência, né, quem está nesse lugar, sabendo, né, sem perder de vista que conhecimento, né, é poder, né, também, e quem é que está podendo produzir conhecimento. E quando a gente fala dessa área, né, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, que tem até o STEM, né, como um termozinho para falar dessas áreas, são áreas que, tradicionalmente, elas carecem de uma maior diversidade, né, sobre quem está produzindo essa ciência. Hoje, né, na tecnologia, tem uma discussão muito forte sobre os vieses, né, da tecnologia que refletem essa pouca diversidade em quem está produzindo, né, a tecnologia, né, em alguma medida isso também vai acontecer no campo das ciências, e sobretudo quando a gente pensa em engenharias, matemáticas, há ainda, né, não por acaso aquela pergunta ali, né, a Daílza era colocada, de tem certeza que você está no curso certo, né, ou quando a Roberta conta também ali da experiência dela, das dificuldades e dos questionamentos que ela ia, né, encarando e da importância, né, de, né, inspirar esse espírito científico nas meninas, é porque a gente sabe que são áreas que tradicionalmente são ocupadas, né, sobretudo por meninos, pelos homens. E aí eu queria ouvir um pouquinho para vocês, assim, como é que vocês visualizam, né, esse movimento, né, por uma maior diversidade, né, e por um maior impulsionamento da participação, né, de meninas e mulheres
nessa área específica, né, nessa área, né, não é nem a área específica, nesse campo, né, das STEMs, da ciência, né, tecnologia, engenharias e matemáticas. Por que é que vocês acham que é importante, né, se é que vocês acham que é importante a participação das meninas e mulheres nesse campo? Alguém que se anime em começar aí? Alguém puxou? Então eu começo, né? Boa, Elaine. Olha, a gente, dentro dessa educação, né, pública, que a gente sempre fala, né, pública, gratuita, laica, socialmente reverenciada, a gente não tem distinção, né? Todos precisam ter acesso a essa educação, porque é assim que a gente vai conseguir ter uma nação melhor, um mundo melhor, enfim. Então, a gente faz uma defesa muito grande por essa educação, né? E o fato de ser tecnológica é justamente permitir a esses jovens o ingresso mais rápido, né? O ingresso mais rápido para poderem mudar suas vidas, transformar a vida das suas famílias. Eu penso que a menina, a mulher inserida, né, ou como base, né, foco, transforma a sociedade como um todo. Porque a mulher, ela está, muitas vezes, né, nessa distribuição de renda, a mulher ela é o esteio da casa, ela está na base da pirâmide. Então, se a gente investe nela, tudo melhora, sabe? E você dizer que ela pode, sabe? Que ela pode transformar a vida dela, que ela pode transformar a vida pela educação, isso faz uma diferença muito grande. Então, geralmente, os projetos que a gente tem, né? E a gente tem diversos, muitas coisas voltadas à extensão, muitos trabalhos de pesquisa, e aí tem as bolsas diversas, né, de pesquisa, mas sempre os professores, e a gente percebe muito isso, tentam trazer os estudantes, meninos e meninas, sem distinção, mostrando que eles podem. Inclusive, tem até um projeto que a Deusa, indiretamente e diretamente, né, trabalha muito com o professor nosso, o professor Alexander, né, que é nessa parte de Arduino. A gente tem um grupo de estudantes no campus que desenvolvem trabalho com ele de robótica, inclusive já fomos para o Armazém da Criatividade. E, ao mesmo tempo, esse professor ele acabou trazendo as meninas também. Aí, esses meninos, nesse período de pandemia, no ano passado, porque a gente não parou, né? Ontem fizemos um ano, né? Um ano que os estudantes saíram das escolas, pelo menos nos institutos federais foi assim. E aí, o professor, junto com os estudantes, montaram um curso de extensão. Tivemos diversos cursos de extensão, mas esse curso de extensão foi uma maratona, onde ele trouxe a robótica para os ambientes habitacionais, né, para as habitações, e envolveu edificações, mecatrônica e engenharia. Olha, foi uma maratona. E essas meninas se envolvendo com a robótica, os meninos ensinando, e elas, né, ajustando e dizendo como elas queriam que fossem, né, elas se fazerem entendidas por eles. E nós demos um curso de extensão. Eu participei, mas foi uma maratona, eu não aguentava mais no terceiro dia. Foi de segunda a sexta, sabe? E aí participaram professores que estavam externos, né, que estavam afastados, professor que estava em Portugal, outras pessoas, enfim, foi um curso de extensão maravilhoso. Mas o que mais eu gostei daquilo ali? Motivar, sabe? Motivá-las, assim, dizer, poxa, vocês podem, sabe? E toda a aula era motivo da gente bater palmas mesmo para elas, mostrar a capacidade delas, sabe? Debater o assunto, e assim, foi fantástico. Outras ações também que, assim, tem muito a ver, né? A gente tem um outro grupo de pesquisa, né? A gente gosta muito de envolver os estudantes na questão das Olimpíadas, né? Como você trouxe. A Olimpíada é algo fantástico, é ciência pura. É a Olimpíada de História, a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Matemática. Minha gente, eles se envolvem, eles adoram. As meninas, muitas vezes, as meninas têm um desempenho tão bom quanto os dos meninos, sabe? E aí eles gostam muito disso. Tá? E aí fora outros projetos, né? Porque é como eu iniciei a minha fala, eu entendo que a gente precisa estimular, sabe? Os meninos naturalmente chegam, mas tem aqueles meninos que também se sentem um pouco aquém, distantes, principalmente aqueles que estão no interior.
Esses aí a gente precisa trazer também. E as meninas, para dizer a elas que elas podem, sabe? E aí a gente eleva, né? Eleva essa discussão, né? Porque elas se sentem importantes, se sentem empoderadas. A gente precisa empoderar as mulheres. Muito bom, Elaine, obrigada. Mas alguém queria compartilhar um pouquinho desse olhar sobre a importância, de por que é importante ter mais... Vai lá, Daílza. Responder a pergunta, eu acho que além de... É importante as meninas se sentirem pertencentes e se sentirem representadas e se darem a importância que elas têm dentro da tecnologia. É uma das coisas que... A questão do pertencer, desde muito cedo, como a Elaine coloca aí, desde muito cedo, os meninos são muito incentivados para a área das ciências e para a área de tecnologia, para a área das exatas de uma forma geral. E as meninas são muito rotuladas em algumas coisas. E aí, de novo, usando o exemplo, hoje eu tenho muitas meninas que vieram para a robótica. Eu tenho um grupo de 8, né? Que vieram para a robótica por conta da visibilidade dessas outras. Então, de repente, elas se sentiram pertencentes, elas mudaram a cara da robótica, porque elas foram para um viés totalmente diferente de competição e de coisas que a gente já não fazia. E elas instigaram e despertaram também uma admiração por parte das meninas menores, né? Então, eu acho que a importância de a gente fomentar isso desde cedo é para que elas se sintam parte disso tudo. Eu acho que até para a gente pensar soluções, sabe? A partir do momento que a gente pertence àquele espaço, que a gente sente aquela dor, pensar uma solução para aquilo, é muito mais fácil partindo de alguém que vivencia aquele problema. Eu ia lá falando, eu ia fazer um parêntese, que eu nem sei se ela sabe, mas os alunos do IF são muito próximos de mim, os da mecatrônica, por conta da questão de Arduino Day, que a gente fazia lá no armazém. Uma vez à noite eles iam para uma competição e faltava uma placa queimou. Aí eles, professor, onde você mora? Você me empresta uma placa? E aí eles vieram aqui buscar a placa. Outra vez na Campus Party, o sensor queimou no meio de uma competição. Então, a gente tem uma parceria, a Alexandre também é um parceirão para o projeto que a gente tem aqui em Caruaru. Pelo menos, eu estou numa situação desconfortável, porque eu sou coordenadora do letramento em programação até sexta-feira aqui em Caruaru. Eu não sei se o projeto continua, eu espero que sim, torço demais. Irani e Michele, que estão aqui, são do programa. A gente tem ensaiado uma parceria, os cursos do IF têm sido incríveis, e a gente tem despertado isso também. Quando a gente fala de fomentar essa discussão, a gente começou a trabalhar com ensino de programação para criança, e uma menina me chamou a atenção, a gente começou a desafiá-los a criar histórias animadas. E uma das meninas falou sobre violência doméstica. Todas as construções que eram feitas na época eram voltadas para o petróleo que tinha sido derramado no mar. Então, temas assim, que eram importantes de serem debatidos, mas o dela destoou assim, porque, veja, a gente não sabe, mas talvez ela vivencie uma situação como essa. Algo fez com que ela fosse pesquisar sobre aquilo e trazer dados. Então, a animação dela ficou, inclusive, pesada, porque a gente tem um monte de criança falando de um tema, com joguinhos, com não sei o quê, e o fato dela trazia dados históricos de violência contra a mulher, de violência doméstica. Então, talvez a gente não teria uma discussão sobre isso se a gente não tivesse... Talvez não, a gente não teria, se a gente não tivesse uma menina inserida dentro daquele grupo. Então, falar da importância de mulher nesses ambientes é justamente isso, é que elas conseguem sentir o que a gente sente, perceber a necessidade de terem alguém para representá-las e de serem essa representante, sabe? Era isso. Perfeita, Daílza. Eu acho que reflete muito, né, esse debate da importância da diversidade sobre quem produz, né, a ciência, quem produz o conhecimento, quem produz a tecnologia, para que ela, de fato, né, seja algo que responde à diversidade da sociedade como um todo e que ela não seja, né, utilizada de uma maneira direcionada, né, a um grupo específico, como a gente sabe que tradicionalmente, né, isso vem acontecendo. Isso pode ser refletido em vários, né, campos. Rafa, Roberta, vocês querem contar um pouquinho os olhares de vocês sobre isso? E Rafa? Eu posso falar agora. Tá, então eu deixo. Elaine falou uma coisa muito importante, que foi do interior, né? Então, as pessoas do interior.
Então, não é só ser menina, mas a questão da menina estar no interior também é outra dificuldade, porque ela se compara mesmo com as meninas que estão numa região mais metropolitana, sabe? Então, essa oportunidade ela é diferenciada, né? Existe um gap entre uma menina que está no interior, né? Às vezes não tem nem conhecimento de nenhuma área da tecnologia, e uma menina que está num centro como Recife, que tem um porto digital, que tem todo esse, né, arcabouço tecnológico lá, todo esse ecossistema lá. Então, por exemplo, no IFPE, aqui em Belo Jardim, e em muitos outros cursos de tecnologia, a gente vê que falta uma representatividade de uma mulher, né? Então, assim, eu tenho muitos professores da área de ciência e tecnologia que são homens. Eu não tenho praticamente nenhuma mulher, né, dentro do curso que seja da área de ciência e tecnologia mesmo. Eu tenho uma professora que me deu aula de cálculo, mas uma professora de programação, uma professora sei lá, processo de software, uma coisa mais específica, eu não tenho, né? Então, levar esse tipo de conhecimento para outras meninas, para que elas se espelhem mesmo, né? Até no sentido de você vai pedir uma ajuda, as meninas não se sentem tão confortáveis em pedir uma ajuda a um profissional homem do que uma mulher, né, que está ali. Então, ela provavelmente passou por todas as dificuldades que ela passaria também, né? Então, nesse sentido, assim, eu acho muito importante tanto fazer essa equidade, né, de gêneros nos cursos de tecnologia, como também interiorizá-los, né? Não só deixar em lugares em que o acesso é tão fácil como Recife e outras regiões. Então, eu falando com o Manu na primeira reunião que a gente teve, por exemplo, o Manu está em Caruaru e ela não tinha noção de que tinha curso de informática, tinha engenharia de software em Belo Jardim, que é a 40 minutos, né? Então, a gente vê uma coisa muito expressiva, assim, uma falta de comunicação mesmo até. É isso. Perfeito, Rafa. Eu acho que tu traz uma questão que é tão... Desculpa, Roberta, antes de passar para você, vou só me dar uma entradinha aqui de leve, mas é porque como o Rafa traz essa questão que eu acho que é tão rica, tão importante de a gente pensar, né, esse processo, né, do interior, que às vezes é tudo tão próximo e ao mesmo tempo parece que está tão distante, né? De a gente conhecer, saber o que está acontecendo aqui, né? A ideia do armazém está aqui como unidade avançada do Porto Digital, né, que obviamente tem uma outra realidade, com o parque tecnológico estabelecido, né, em Recife, com as empresas instaladas, é bastante distinto, e essa é a ideia também do armazém, de estar aqui para funcionar justamente como esse ponto de encontro, esse ponto de conexão, e por que tem um movimento, né, de mulheres, que, claro, né, a gente sabe da importância de dar conta da diversidade da nossa sociedade, mas porque a verdade é que faltam essas referências, né? Quando o Rafa fala para a gente, poxa, eu não tenho, né, uma professora, né, nesse campo para quem eu posso olhar e me identificar com ela e dizer, opa, né, ela está ali. Eu olho que as referências que estão todas ali são todas homens, muitos deles que vieram justamente, né, da região metropolitana, de uma outra realidade, e a gente sabe o quanto as referências elas são importantes para a gente poder se espelhar, para a gente criar, né, esse estímulo nessa trajetória de que a gente também pode chegar lá. Então, é nesse sentido, né, que eu acho que o Minas, no Agreste, tem esse objetivo de a gente poder criar esse espaço de conexão e esse espaço dessas referências. E por isso eu fiquei tão contente, estou tão contente, né, de estar ouvindo aqui vocês, porque eu acho que todas vocês são grandes referências, né, nessas áreas, e eu particularmente tenho aprendido muito conversando, né, com vocês, e que a gente continue nesse processo, porque tem muito trabalho aí para a gente fazer, né, juntas pela frente. Roberta, desculpe aí o pequeno, grande parênteses, e depois eu já vi a mãozinha de Neuma ali, já passo para você, viu, Neuma? Não, imagina. Só colocar algumas coisinhas, unir o que todo mundo falou. Eu sempre uso meu aplicativo analógico, né, que nunca falha aqui para eu anotar as coisas. Mas falando um pouquinho da pandemia, antes de voltar para o caso do aspecto de meninas na ciência, se a gente olha a área das 5 que estão aqui falando, né, então nós cinco temos as áreas das habilidades
mais ou menos assim, que seriam norteadoras para a gente combater a disseminação do vírus. Se você, a parte econômica, vamos dizer assim, a Manu pode dar assistência, poderia dar assistência para as mulheres, porque é elas que vão fazer o grosso dentro de casa, é elas que vão assumir a liderança no papel de casa, e a gente teve um programa de extensão, um projeto de extensão, que foi a fabricação de insumos para doação de álcool e sabonete líquido, e as meninas, e aí foi um grupo exatamente separado de homens, de meninos e meninas, as duas estão aqui, Thaís e Gabi, mas a gente teve que montar um laboratório do nada, então elas criaram, assim, junto, não foram eles, porque era montagem de equipamento, não, a gente criou do nada. A Deilza fez os dispositivos para a liberação disso, para disponibilizar para a população. A Rafaela com o projeto Maker, que ela pode fazer os escudos faciais, e a Elaine com a preparação dos ambientes para maior circulação de pessoas. Isso tudo é ciência, isso tudo é tecnologia, não precisa ficar nos nichos, a gente precisa dar as mãos e a gente resolve os problemas. Sozinha, a gente, cada uma, o peso fica maior, melhor distribuir, né? Física, né? Melhor distribuir que a gente leva mais fácil, isso, todo mundo junto, né? Quanto é muito importante também, porque a gente tem muitas barreiras para vencer aqui no interior, além de ser mulher, a gente está no interior também, né? Então, quando eu estava falando do processo de interiorização, foi importante levar isso para os estudantes, para os novos. Entrou aqui na live o Daniel, eu não sei se é o meu Daniel, que eu também sou bem possessiva. Daniel foi meu aluno de iniciação científica durante a graduação dele em Química, no campus do Agreste, e hoje ele faz mestrado na França, por mérito dele, só dele. Mas ele saiu daqui e foi. A gente despertou, e não é com bolsa daqui, é com bolsa de lá. Ele conseguiu mostrar, a gente conseguiu, os professores conseguiram despertar o espírito científico nele, e ele conseguiu mostrar o valor e conseguiu desenvolver um projeto, tá, para defender. Então, não tem jeito da gente fazer isso pelos nossos alunos. Mas eu gostaria muito que fossem as meninas também, que elas não se sentissem inferiorizadas, né? E por que é importante o nosso papel? Nós estamos numa desvantagem em termos de gestão em lugares, em ambientes, e semelhante tem empatia por semelhante. Então, é importante que a gente esteja ocupando vários espaços, porque é mais fácil o diálogo com iguais. E como grupo, isso não é uma generalização, né? Não é assim, mas é tendencioso, e vocês sabem disso, que se o grupo que está ganhando, muitas vezes silencia o nosso, simplesmente ignorando, não precisa nem vir com uma agressão verbal, simplesmente ignora o seu posicionamento, ou quando você não se faz entender, eu não lembro quem falou, é importante a gente se fazer entender. O se fazer entender, às vezes, quando você é um pouco mais incisiva, você é colocada como louca, né? Calma, né? Calma, você tá... Não, eu só tô me colocando, né? Respondendo o seu comportamento, assim, né? E é importante esse posicionamento se tornar cada vez mais normal, tanto para homens quanto para as mulheres. Porque essa chavinha é ligada muito cedo. A partir dos 6 anos de idade, até os 6 anos, meninos e meninas não veem diferença quando você fala, pensa numa pessoa inteligente. Ela não consegue ver, tanto faz ser homem ou mulher. Ela não consegue, a criança não consegue ver diferença. A partir dos 7, 8 anos, quando você pede para ele fazer esse exercício mental, ele vai falar, um homem. Tipo assim, pensa numa pessoa inteligente. Ela já associa que é um homem. E também tem estudos que mostram que as meninas, desde cedo, têm uma recepção negativa, diferente, na verdade, quando ela tem uma resposta em relação a uma atividade matemática, né, ou das ciências exatas, diferente dos meninos. Isso vem por série de motivações ou atividades motoras ao longo da pequena vida deles. E a gente acha que essa resposta é diferente, o sentimento do jeito que a menina sente e do jeito que o menino sente.
é muito mais sentido nas meninas, não porque elas são mais sensíveis, por uma estrutura de sociedade. E isso passa. Não passa, porque isso você é cobrada o tempo inteiro até a gente ficar adulta. Então, é muito mais aliviado, às vezes, para os homens e a cobrança para as mulheres. A mulher tem que se provar o tempo inteiro. Então, toda hora você é colocado em xeque, entendeu? Então, você tem o sentimento de, se você não é muito bem trabalhado com essas questões, ou até se você às vezes cansa um pouquinho esse processo todo. Então, eu acho que essa é a importância de você colocar o espírito científico, e é tudo integrado isso, ciência e tecnologia, o espírito científico é importante para todo mundo, inclusive quem não vai fazer ciência, quem for das humanas, o pessoal da área prática, né, da tecnologia, é importante ter o espírito científico para você não cair em cilada, para você responder as perguntas que vêm, você não cair no charlatanismo. Você vê, isso não faz sentido. Quando alguém mostra aquelas máscaras todas bonitas, brilhosas para vocês, assim, que passa o vento, minha gente, mas se você tivesse um pouquinho mais de ciência ali, um incentivozinho ali, isso não funciona, não adianta você usar aquilo que não funciona, sabe? Esse é o charlatanismo, isso tudo está envolvido na sociedade. Não sei, eu acho que eu viajei muito, mas eu sempre viajo nas minhas respostas. Nossa, eu acho que foi uma viagem bem certeira, né? Eu sempre viajo. Eu acho que é uma viagem ao que a gente está vivendo, né, Roberto? Porque eu acho que tem a ver com algo que eu não vou lembrar agora com qual de vocês que falou, perdoem aí, que é essa coisa de pensar soluções, né? De como está conectado com isso, de pensar pensamento científico, né? Não cair em ciladas. Eu acho que está atento a pensar soluções com base em evidências, né? A gente está vivenciando um momento que é muito sério, é muito grave o que a gente está vivendo, sobretudo pela dificuldade, né, em se reconhecer, muitas vezes, evidências, né, em se acessar conhecimento científico, né, de forma mais disseminada, em se pensar também de maneira científica e pela dificuldade de acesso, que eu acho que é uma coisa que a Elaine trouxe ali também para a gente, a importância do acesso, né, a esses diferentes processos. Então, o pensamento científico, né, como também um processo de pensar soluções, né, a partir de evidências, não porque a ciência seja perfeita, mas porque é algo que a gente conseguiu desenvolver, né, como humanidade, que nos aproxima, né, de soluções mais efetivas, mais eficazes para a nossa vida em sociedade. Eu estou adorando que já tem umas mãozinhas levantadas ali, e eu vou, né, quebrando assim um protocolo onde não há protocolo, já vou abrir, né? Neuma, faz tempo que tu está ali com mãozinha levantada, fica à vontade. Na sequência, Michele, eu passo para ti, tá? Oi, Manu. Boa noite, meninas. Parabéns. Aí eu não estou conseguindo mais retornar a minha imagem aqui, só ficou a mãozinha. Não sei como a gente está te vendo. A gente está te vendo. Tá vendo? Olha a tecnologia aí, tá vendo? Mas aí, parabenizar, né, essas meninas maravilhosas. Meninas, vocês estão arrasando aí, viu? Imagina por aí afora, o que é que vocês não fazem. Parabéns mesmo, viu? Agora eu queria fazer assim um comentário e também estou adorando essa questão do recorte de gênero que vocês estão fazendo. Não é somente a tecnologia, é a tecnologia com vários recortes, né? E aí, quando a gente fala da dificuldade de gênero, entra também a questão da equidade racial, né? Porque quando entra a questão de gênero, se meninas já têm dificuldade, meninas negras, muito mais, né? As meninas negras, a gente sabe. E aí entra também a questão da dificuldade geográfica, né? Quando você diz assim, no interior tem mais dificuldade, tem sim, né? Porque muitas vezes a gente sabe que aí teve um período onde se investiu, né? Vários IFs foram implementados, né, nos municípios. Eu sou do sertão, eu moro em Caruaru, trabalho em Recife, é assim uma mistureba de Pernambuco. Mas, assim, há 30 anos, quando eu vim lá do sertão central, não tinha nem faculdade, quanto mais um IF, né, para aquela juventude de lá, com cursos de tecnologia, e como a Deilza, né, falou, em Belo Jardim tem um curso assim, e a gente fica realmente encantada com essa evolução. Mas ainda precisa mais, né? Não sei se vocês fazem essa leitura, precisa mais. Essa questão do recorte racial
fico feliz quando Roberta, ela disse que viajou, mas assim, Manu diz, não, viajou realmente com destino, né, e uma chegada muito, muito certa. Viu, Roberta? Quando você diz assim, eu digo, eu preciso trazer Roberta para pensar, né, como é que esses espaços onde vocês estão, para a gente pensar soluções, para que a gente não fique sempre lamentando, né? Quais são os jogos que a gente pode fazer para que essas crianças ainda em pequena idade, né, elas possam também estar pensando soluções a partir da pequena idade, né? E como que esses espaços e equipamentos vão pensar essas soluções para a educação, né? Para que no futuro não muito longínquo a gente já entenda que não, as meninas vão ter oportunidade sim. A gente entende que os cursos, por exemplo, né, as estatísticas dizem que só 20% nos cursos de tecnologia as mulheres estão somente em 20%. E quando chega à conclusão do curso, só 16%, porque algumas pelo caminho engravidaram, né, e não existe nenhuma política, não é, para pensar a equidade. Então, assim, o convite que eu faria para vocês, enquanto Secretaria da Mulher, eu não me apresentei, né, eu sou Neuma da Secretaria da Mulher, e eu trabalho na Coordenadoria de Trabalho e Renda. Já tivemos vários diálogos, inclusive com o Porto Digital, né, lá em Recife, porque a gente fica assim observando. Pierre Lucena, ele está sempre no Bom Dia Pernambuco, não sei se vocês observam, dizendo que tem 3.000 vagas, 1.000 vagas, né, para programação, vagas lá no Porto Digital, mas que nunca consegue preencher essas vagas porque não tem pessoas qualificadas para. Né? E isso deixa a gente faz sempre essa discussão dentro da vice-governadoria, no GT, num grupo de trabalho que a gente tem, para discutir gênero, principalmente nessa questão da tecnologia. Tecnologia é um dos segmentos, engenharia civil, né? Obras também é outro segmento que a gente discute, e aí como é que a gente vai pensar nessas soluções junto ao Porto Digital, junto ao Armazém da Criatividade, junto às escolas, né? Que já tem muitos professores aí engajados, a ETE, Fernando Lira, em Caruaru, que cria aplicativos, tem meninas envolvidas, né, nessa tecnologia, mas aí a gente, como eu já disse, a gente precisa mais, né? E aí a Secretaria da Mulher, ela tem uma política que é de núcleo de gênero, né, que dialoga com a educação. Esse núcleo de gênero, inclusive na SES tem, não é, Manuela? E aí o núcleo de gênero ele vai dialogar, não é, com outras práticas pedagógicas, didáticas dentro das escolas. Então, dentro dos espaços de vocês, se vocês puderem solicitar, e aqui a gente se disponibiliza, né, para estar encaminhando essa solicitação ou indicando como é que vocês vão proceder, para que nesses espaços onde vocês estão, se já tiver um núcleo de gênero, que esse núcleo dialogue mais no sentido gênero e tecnologia, né? E caso não tenha ainda, poder fazer a solicitação para implementar dentro desses espaços. Né? Assim, e no mais agradecer muito. Aí, por fim, eu vou deixar quais os projetos de extensão, né, que a gente poderia estar parcerizando, né, com a Secretaria da Mulher, e eu, depois, no final, eu queria que vocês falassem mais sobre o projeto Maker, né, como é que a gente pode ter alguma parceria no sentido de estender, né, para outros municípios, por exemplo, que não tenha IFPE ou outros espaços. Tá certo? Muito obrigada. Outra barreira também que eu vejo é a questão do idioma. Né? Para se chegar a um curso de programação, um curso de tecnologia, eu vejo muita barreira do idioma, né? Do acesso a aprender outros idiomas, que muitas vezes as crianças, né, periféricas, negras, de interior, não têm acesso a uma cultura inglesa, por exemplo, outros meios de aprender, né? Uma segunda língua ou terceira. Ok? Boa noite, parabéns pela live, parabéns para vocês. Vocês são fantásticas, viu? Obrigada, Neuma, maravilhosa. Michele, antes de passar para você, vou só, né, comentar aqui a partir das muitas questões que Neuma traz. Eu acho que você traz uma coisa que para a gente no Porto Digital é muito importante, né? Essa questão das milhares de vagas que existem, né, de fato, e faltam as pessoas qualificadas para ocupá-las. Né? E por isso, né, inclusive, quando a gente pensa a criação do Minas foi muito também motivada, né, a partir disso, para a gente pensar, olha, né, se a gente está falando, né, de um país, de uma região, em que a gente tem uma questão estrutural, né, de desemprego, por um lado, né, e, por outro lado, a gente tem uma área que está dizendo que está faltando gente qualificada, opa,
O que é que está faltando aí para a gente conectar isso? Né? Então, a gente, de fato, precisa pensar qual é o caminho que a gente constrói. E a gente sabe que no campo da tecnologia, uma das questões é desmistificar a tecnologia. Né? Como é que a gente aproxima também essa ideia de que, olha, não, isso não é para mim, né? Que tem a ver desde, sei lá, o estudo da matemática, né, com as ciências exatas, como é que a gente desmistifica, por que ela acaba sendo ainda, essas áreas de STEM ainda são um ambiente aparentemente tão hostil, né, para boa parte, né? Quando a gente fala das mulheres, a gente está falando basicamente da metade da população. Então, a gente tem uma questão, a gente precisa discutir realmente quais são as questões estruturantes que estão por trás, né, desse vácuo, desse vazio que a gente tem, e é um dos eixos centrais, né, que o Porto também tem procurado dar sua contribuição e fazendo isso de maneira muito articulada, né, com os diferentes atores. E aqui no Agreste, né, a gente tem contado, está nesse diálogo, né, com os diferentes. Márcia com Michele também, daqui a pouco vai falar. Michele está no Concite, acho que vai poder falar um pouquinho para a gente do muito que tem sido feito. Né, o Armazém também está lá, representado pelo nosso gestor, que é Johnny. Não sei se todo mundo conheceu ainda, mas vai conhecer. Né? Então, é a gente pensar essas muitas estratégias, mas pensar essas estratégias garantindo também as particularidades das realidades vivenciadas. Né? Como é que a gente pensa uma política de formação no contexto, né? No nosso contexto regional? Quais são as dificuldades? Quando a gente pensa nas meninas, e aí vamos dar o exemplo das mulheres que engravidaram, como é que a gente pensa, né, o lugar das mães? Né? No começo ali da live, a Daísa disse, desculpa aqui o grito e tal. Olha, ela está aqui fazendo live, tipo, um pé nas costas, 3 meninos correndo dentro de casa, e essa não é uma realidade, né, uma exceção, essa é a realidade de boa parte das mulheres, né, e que está muito relacionada ao que a Roberta falava, que é uma discussão que muito se tem feito sobre a economia do cuidado. Né? A gente fala de economia, de grandes números, de PIB, mas tem uma boa parte do PIB aí que simplesmente não é quantificado, né? Que a gente fala do trabalho invisível, do trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico. E quem é que faz esse trabalho doméstico? Né? A gente está no meio de uma pandemia e quem é que cuida das pessoas doentes? Né? Eu desconfio que eu sei qual é a resposta. Geralmente são as mulheres que cuidam. Né? E esse é um trabalho que não é pago. Né? Quando é pago, ele é mal pago, ele é precarizado. Então, tudo isso precisa ser considerado e não como gênero uma questão específica, né? Mas gênero como uma questão central para a gente pensar gênero e, definitivamente, né, pensando raça, pensando todas as interseccionalidades que estão relacionadas com essas dimensões estruturantes da sociedade, com o lugar, né, o geográfico onde a gente está, porque tem a ver com as desigualdades regionais, né, que tem a ver com as questões de classe, quem acessa que tipo de equipamento, acho que todo mundo aqui que é professora tem vivenciado isso, né? A gente está no online, aí tem estudante que tem uma internet completamente instável, tem estudante que está vendo a aula no computador, o outro que está vendo ali num celular, né, de tela quebrada. E aí, como é que a gente pensa isso? Como é que a gente pensa esse processo de interação e de transformação digital nesse contexto, não é em outro? Né? Então, o nosso desafio é pensar as soluções nesse novo contexto. Mas, olha, você já vê, né, minha gente, que o Rafa me entregou de cara que eu era uma faladora, desculpa, eu já me empolguei aqui. Vou passar a palavra para a Michele. Bem-vinda, Michele, conta aí para a gente. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Né? Estão me ouvindo bem? Baixinho. Eu estou te ouvindo bem. Estamos sim. Estou ouvindo bem. Olha que bom encontrá-las, reencontrá-las. Boa noite, Elaine, Adailza, Rafa, Manu, Roberta. Abraço grande. Irani estava aqui. É muito bom reencontrar. E eu fico feliz, inclusive, de ter tantas pessoas. Porque o ano passado, acho que a Adailza lembra bem. Quando nós fomos fazer o Dia das Minas de Ciência e Tecnologia, basicamente ficamos só nós discutindo lá no armazém. Né? Isso porque foi feita uma divulgação muito grande, a gente podia estar no presencial, né? E nós não conseguimos. Eu fico muito feliz hoje de ver tantas mulheres aqui juntas, ver tantas colocações tão importantes. Né? Então, eu acho que Neuma trouxe uma grande colocação. Né? Vou pegar um pouco da fala dela e vou pegar um pouco da fala de Roberta, né? Porque eu acho que a gente tem que investir nessa próxima geração. Minha área é computação. Né? Minha área é computação, na época que eu fiz graduação, a gente, na computação, a gente tinha quase metade do curso era de meninas.
né? Isso eu terminei em 95. Né? E, infelizmente, a gente tem visto ao longo do tempo reduzir o número de meninas na área de exatas. Né? E, assim, na época que eu fiz graduação, nós já éramos poucas. Mas, infelizmente, principalmente na área da computação, a gente tem visto dia a dia reduzir o número de meninas. Né? Eu dou aula aqui para o curso de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Né? A gente tem, apesar de ter muitas meninas, mas elas, ao longo do curso, elas têm ficado. E eu penso muito que isso começa lá, quando o Roberto falou, lá na primeira infância. Né? Porque a gente é acostumado os pais quererem que as crianças, principalmente as meninas, vão fazer área de saúde, medicina, área de humanas. Dificilmente, até mesmo nos brinquedos, gente, né? Nos brinquedos é difícil alguém dar um Lego para meninas. É difícil alguém comprar jogos de montar para meninas. Eu brinco que minha filha, quando eu dei para ela um joguinho de ferramentas, porque meu marido gostava muito de fazer marcenaria em casa, um dos primeiros presentes que eu dei para ela foi um conjuntinho de ferramentas. Minha mãe, mas por que você vai comprar isso para menina? Minha mãe. Né? Então, infelizmente, muitas mulheres são muito machistas. Né? E assim, foi um dos primeiros brinquedos, foi um kit de química, né, um telescópio, eu dei um telescópio, um microscópio para Carol, né, então eu acho que porque isso é visto como coisas de meninos, então acho que começa já daí. Outra questão que eu acho que é muito importante, da gente levar, eu lembro bem quando a Dailza, a gente estava em uma das nossas viagens, da nossa grande parceira, quando as meninas ela recebeu o resultado que as meninas tinham ganho. E foi uma comemoração incrível, né, que é quando as meninas ganharam isso, porque elas viraram exemplo, gente. As meninas viram, as outras viram que elas podiam também. Então, acho que vai muito do exemplo. As Olimpíadas têm um papel importantíssimo nisso. Né, porque tanto as Olimpíadas vão fazer com que as meninas se aproximem. Neumann falou uma coisa muito importante, né? A gente tem uma área extensa aqui no Porto Digital, uma quantidade de vagas muito grande, numa região que é carente de empregos. Então, a gente tem que tornar isso política pública. A gente tem que tornar isso política pública para fazer com que a gente leve para essas meninas o despertar pela ciência. Né? Que elas comecem desde cedo por isso que quando a Deisa falou, a gente não sabe se o programa do letramento vai continuar aqui em Caruaru. Para a gente a gente fala isso com uma tristeza tão grande, né, Deilza? Porque a gente viu mais de 3.500 crianças impactadas trabalhando em programação. E ainda mais agora, vendo essa época de pandemia, o distanciamento, o gap, o buraco, a distância enorme que tem entre a formação de uma criança da escola pública e da escola particular. Né? Isso era uma chance que essas crianças tinham para diminuir, né, essa distância entre o que é feito na escola pública e na escola privada. E, infelizmente, a gente não sabe se isso vai continuar. Né? Então, eu estou falando isso com o coração apertado, Deilza. Né? Porque a gente precisa ter continuidade das políticas públicas. E algo que, como até você falou, eu lá representando dentro do Conselho de Ciência e Tecnologia, um dos grupos que a gente tem é justamente qualificação profissional. Então, a gente está trabalhando lá para estabelecer aqui em Caruaru, né, um polo de desenvolvimento tecnológico, de inovação, um polo tecnológico, né, o Parque Tecnológico do Agreste, o PTA, a gente fala tanto nisso. Mas se a gente não cuidar das próximas gerações, e principalmente se a gente não cuidar de mulheres, nós somos mais da metade da população e nós não estamos presentes, né, nessas ações. Então, a gente precisa, né, resgatar, precisa ter mulheres à frente disso. E eu fico muito feliz de estar aqui. Só fazendo um parênteses aí. E assim, a gente tem iniciativas importantes. Quando a Michelle fala, a Roberta estava falando sobre a questão da academia, de oportunizar. E a gente não oportuniza no ensino médio, sabe? Eu acho que a gente começa a construir isso muito de antes. E eu estava nas duas realidades, eu estava na escola pública e na privada. A gente tem, e a gente não pode negar, uma estrutura pronta e acontecendo de aula remota e que funciona para a rede privada e que funciona com aula ao vivo, com transmissão ao vivo, com reposição de aula muito perfeitinho funcionando. Então, a gente tem
uma ampliação da desigualdade por esses 2 anos de pandemia vai ampliar absurdamente o nível de desigualdade, e a gente minimamente tem um programa gratuito em Caruaru que consegue minimamente atender, porque às vezes a gente fica falando, são só 3.500 crianças de 43 mil. Na minha cabeça já são 3.500 das 43 que não teriam, sabe? Então, eu vim de escola pública, eu fico muito emocionada quando eu vejo que crianças de escola pública passaram no IF. Quando eu via meus alunos da privada passarem na Olimpíada, serem medalhistas em Olimpíada, lógico que eu me emocionava. Mas eu me via naquela criança da escola pública que recebia uma medalha aqui e que via sentido em participar de uma Olimpíada de conhecimento, sabe? Então, eu acho que isso que Nelma traz, é importante a gente olhar para esses empregos para agora, mas principalmente pensando que eu não vou fazer o menino que vai estar lá na universidade ou a menina que vai estar lá na universidade agora. Eu tenho que fazer isso de antes. Eu sou a teimosa da família, então, na minha casa, as pessoas não faziam curso superior. Eu estudei estudos gerais na época, totalmente contra meus pais, que eles queriam que eu fizesse magistério. Menino fazia contabilidade e menina fazia magistério. Então, quando eu disse que queria fazer estudos gerais, porque eu ia fazer vestibular, meu pai disse assim, filho de pobre não faz faculdade. E eu tive que esperar a Universidade Federal chegar aqui. Eu esperei quase 6 anos para poder fazer o vestibular. Então, assim, e é porque, como a Elaine disse, eu fui uma das teimosas e que disse assim, eu quero estudar. E aí, quando a gente vê esse tipo de programa sendo minado dentro do município, quando a Michelle fala de política pública, é importante que a gente, principalmente a gente tem a Elaine dentro do IF, o menino que chega no IF, e minha parceria com o Sandro, meu interesse na parceria com o Sandro sempre foi fazer com que as vagas do IF fossem majoritariamente para crianças que viessem da educação pública. Porque eu acho que eu devo isso, sabe? Eu estudei em escola pública a vida inteira, estudei em universidade pública, então gosto muito de trabalhar com a rede privada, mas é como se eu estivesse pagando para a rede pública quando eu estou fazendo alguma coisa por eles. Então, quando a Michelle fala aí do programa, por isso que eu disse, eu vou chorar, porque essas incertezas, não por mim, não pelo município em si, mas pelas 3.500 crianças que vão perder a oportunidade de terem um mínimo de possibilidade de concorrer a alguma coisa lá na frente, sabe? Concluindo ainda em relação a isso também, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar antes. A gente tem que, dentro da universidade, também dar suporte para as meninas, porque alguém falou aí, tá? Não é fácil, por exemplo, a gente está com casos graves agora de meninas que são mães, né? Graças a Deus, agora dentro da pesquisa, as bolsas da CAPES já entenderam que precisa, né, quando a gente é mãe, tem interrupção da bolsa para que a gente possa curtir a licença maternidade, porque era cobrado, de fato, assim, né, eu passei isso durante o doutorado, né, você tem uma produção diferente enquanto você está sem filhos, e é outra totalmente diferente a partir do momento que você tem um filho, então isso já está sendo verificado. Eu fiquei muito feliz agora recentemente de um programa que foi disponibilizado para dar suporte a mulheres, mães, né, para que elas possam também se dedicar à pós-graduação. Então, a gente tem que ter alternativas, né, para que as mulheres elas possam, além de ser... Porque a gente não quer abrir... aquelas que querem, ótimo, é um direito de cada uma, mas não é porque eu quero ser mãe que eu quero deixar de ser pesquisadora, que eu quero deixar de trabalhar, mas eu tenho que ter essa condição também. Então, isso precisa ser levado em consideração. Então, gente, eu estou aqui muito, mas muito feliz, né, de reencontrar, né, grandes amigas, né, grandes parceiras, né, e de ver a gente uma discussão tão frutífera, né, e que essa discussão não seja só hoje, né, nesse momento. Acho que a gente tem que manter esse fórum aberto, inclusive para a gente propor alternativas, soluções, né, para que nós tenhamos cada vez mais mulheres dentro da ciência, mulheres dentro da tecnologia, mulheres dentro da área da matemática, enfim, na área de STEM como um todo. Perfeito, gente. Super obrigada, né, também a Neuma, a Michelle, pelas contribuições. E pegando esse gancho, Michelle, já dizer que é isso. A ideia realmente desses encontros, dessas lives, é para a gente justamente aglutinar, né? Mas a gente vem conversando
venho conversando com a Roberta, com o Rafa, né, com a Deilza também, a gente já teve conversa com o IF, conversando com o Neumann também, eu sei que você já está também total em diálogo, além de outros parceiros, Laura está ali, também na área de economia criativa, que é uma parceira nossa. Então, a ideia é que a gente possa, e cada semana a gente está tratando um eixo, né, do programa Minas. Na semana passada a gente tratou sobre negócios, essa semana a gente está pensando a ciência e tecnologia, e na próxima semana a gente vai focar no campo de economia criativa, para que a gente possa justamente, a partir dessas conversas, né, aqui juntas, dar o start para essas ações que vão ser tocadas. O Armazém está de verdade, né, de portas abertas, por enquanto, no sentido, né, figurado da coisa. A gente espera que em breve também a gente possa estar lá, o espaço, os nossos laboratórios, mas os nossos programas que vão ser tocados também remotamente. Então, os clubes de programação, a Rede Minas no Agreste, que essa é a ideia. Eu já tinha conversado com algumas de vocês, mas já vou também, né, compartilhando. A ideia é que a gente tenha esses núcleos, né, também tocado em cada instituição, em cada programa, com foco nas ciências exatas, nas ciências básicas, na tecnologia, para que a gente possa ir construindo e tendo esses encontros mensalmente, e criando esses projetos e tocando, né, nas qualificações, né, que a gente vai tocar ao longo do ano, pensando em transformação, né, digital. A gente tem feito uma parceria a cada semana. À noite eu estou aqui, né, nessas lives com vocês, à tarde a gente está fazendo oficinas também com mulheres que foram indicadas, que passaram por programas também de empreendedorismo da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Então, a gente fez o que a gente chamou de Laboratório de Empreendedorismo Digital, para que elas possam também, essas mulheres em situação de vulnerabilidade social, né, muitas também em situação, né, de violência doméstica, possam acessar também, né, tecnologia, oficinas de formação, capacitação nesse campo, para que a gente possa, de fato, ir se fortalecendo entre nós, em diferentes espaços, em diferentes lugares. Thaís, você acertou em cheio, né? A gente tem também um podcast engatilhado aí, e não tenho dúvidas que vocês serão convidadas, né? Faz parte, a gente tem um plano também, está na lista do nosso plano de comunicação, né, tratando esses temas. Então, a ideia era que agora em março a gente pudesse se reunir, se conhecer, agregar mais, para que a gente possa ir construindo. E aí a gente aqui do Armazém, como, né, espaço de conexão que nos propomos a ser, a gente quer reforçar isso, né? Nossa ideia é que a gente se conecte e possa continuar, né, se tocando, com o apoio, né, do Minas, que é esse programa de equidade de gênero do Porto Digital, que tem construindo uma rede, né, super bacana. A gente tem uma rede consolidada, né, na Grande Recife, com mulheres também do Brasil inteiro, mas a gente também entende que nosso contexto no Agreste tem uma série de, né, de particularidades que a gente precisa pensar juntas, e pensar a partir daqui também os nossos projetos, né, aprendendo também o que é que foi construído nesses anos, mas também dando a nossa cara juntas. Então, vamos embora. A ideia é essa mesmo, e fico muito feliz que a gente esteja aqui nesse espírito. Gente, né, o combinado com as minhas queridas, maravilhosas convidadas é que essa live iria até 8h30. Eu já passei um pouquinho aqui, né, do ponto, mas é porque a conversa está muito boa. Mas então eu vou só convidar vocês para fazer uma última, né, rodada de comentários finais, mas, sobretudo, talvez pensando isso, né? O que a gente pode pensar juntas, o que a gente pode fazer juntas, para que a gente possa já começar a desenhar aí nossos próximos passos, mas agradecer de antemão, né, a todo mundo pela participação, pelo tempo, aproveitar para desejar também alegria, paciência para os próximos dias que a gente vai precisar, né, sim. E, se for possível, aproveitando aqui, se vocês que estão aí puderem, eu sei que nem sempre a gente está em condição de, puderem rapidinho abrir aí a câmera para a gente fazer, né, aquela boa foto, aquele registro, eu não vou achar ruim também, não. Então, agradeço se vocês puderem fazer um minutinho. Estou vendo ali meu amigo José, né, uma galera massa. Se vocês puderem fazer isso, vai ser massa, para a gente fazer um registrinho desse dia feliz, que eu acho, como disse Michele, que bom a gente poder agregar, né, tanta gente boa. Flávia, tudo bom? Zé, olha uma dupla, que alegria, todo mundo. Oi, Maria José. Aqui melhor. Maravilhosos. Eu sei que nem sempre... Não é só mulher assistindo, tá vendo, Manuca? Como é? Não é só mulher assistindo, ela assistiu junto. Pois é, eu ali atribuí a Zé, tá vendo? Mas era você junto com ele. Você entrou primeiro como Flávia, depois
Agora, Foi, meu celular descarregou. muito bem, justíssimo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um registro. Vou fazer um registro nosso, que eu acho que a gente Vamos merece. direcionar melhor. Você está maravilhosa aí, ó, bem... Como sempre, todos assim, todo mundo ajeitando o cabelo, fica lindo. 1, 2, 3 e... print feito, gente. Obrigada a vocês. E vou agora, de verdade, passar para nossas convidadas. E, gente, como eu tenho um contato de todo mundo que se inscreveu, podem ter certeza que nos próximos dias eu vou escrever para todo mundo, para que a gente possa, né, ir pensando também o melhor mecanismo para continuar essa conexão, seja Telegram, seja WhatsApp, a gente vai consultar para que a gente continue e pense juntas aí, e juntos também os próximos passos, tá bom? Vou passando aqui final para as nossas convidadas. Obrigada a todo mundo. Alguém quer começar? Palavras finais? Vou passar, vou fazer assim. Ninguém é assim? Roberta! Então vamos, né? O bocão da Royal. Então, mais uma vez agradecer o convite. É sempre um prazer imenso falar de ciência e conhecer essas mulheres, essas meninas e todos vocês que puderam estar aqui hoje à noite. A Thaís, que está no aniversário dela e está aqui com a gente também, muito feliz. Mas todo mundo a oportunidade de conversar e arrumar mais serviço, na verdade? Olha que doideira. A gente aí conversando e ainda... Vamos fazer mais serviço? Vamos fazer mais serviço. Desmistificar a ciência, eu acho que eu estou me encontrando ultimamente e tirar do pedestal que a ciência tem, né? E tentar reconectar com as demais áreas. Então, todas vocês, é muito difícil, é difícil fazer isso no campus, é difícil fazer isso para a sociedade. Eu acho que com os projetos, esse projeto da pandemia ajudou muito a gente chegar mais perto, acho que as alunas podem estar aqui. Então, contem comigo, contem com as minhas alunas, contem com o meu núcleo, para a gente pensar em ideias. Eu acho que o papel da ciência, né, química, física, porque, assim, se vendeu muito a ideia como antigamente a ciência estava muito no pedestal, né? Se colocaram a gente lá num pedestal. Então a sociedade venderam que a sociedade queria ideias práticas, que aí entra a tecnologia, né? Então tudo é coisa muito prática, né? Prática e sociedade. Só que sem a ciência intervindo na tecnologia, a tecnologia não avança para a sociedade, né? E os problemas, porque assim, a tecnologia pode ajudar agora, mas os problemas vão evoluindo e a gente precisa evoluir a tecnologia e isso se faz com a ciência, mas não tem melhor peso e medida. Eu acho que o papel da ciência para as meninas, como a Neuma estava dizendo, o que a gente pode fazer, oferecer, talvez, é abrir o cadeado da cabeça dos estudantes ou das crianças, das meninas principalmente, que ainda têm a defasagem, né, problema histórico de sociedade, você conseguir fazer a leitura de símbolos e do abstrato, que a ciência sabe fazer muito bem. A gente consegue trabalhar conceitos, consegue explicar fenômenos que não é visível, né? Então, é bom que as crianças, desde cedo, percam medo, e as meninas, e todas as meninas, e principalmente as com menos condições financeiras, e todo mundo perca o medo de uma equação matemática, perca o medo de um gráfico. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil enganar as pessoas com dados, né? Você fala com uma forma, né, firme, né? Um homem de terno falando firme, um gráfico atrás, equação, então é isso, é tantos por cento da população, pá, o PIB, pá, o salário, pá, não sei o quê, tá? Isso assusta. Os códigos, pá, não, isso assusta, molecada. Então, assim, talvez a contribuição da ciência, num primeiro momento, é isso, entender os fenômenos, porque a ciência é isso, entender os fenômenos. Porque se você abre essa cabeça para o que vem, eu não vou ensinar química quântica, eu não ensino para as minhas ICs, eu vou ensinar para... Né? Senão ela sai correndo, desliga a chave e vai embora aqui.
Eu não vou ensinar para criança quântica, mas vou ensinar, ó, quando vem com a cura quântica, né, a pulseirinha quântica, é mentira. Isso aqui tem mais a ver com a luzinha, né, que tem dentro do aparelho do que, né, luzinha assim, do que essa venda de cura milagrosa. Mas a partir do momento, vou reduzir aqui, a partir do momento que você consegue abrir o abstrato na cabeça dessas meninas, é mais fácil você ludibriar elas, é mais difícil você ludibriar elas, é mais fácil elas quererem entender. E se elas veem mulheres que estão ensinando e estão nessas posições, elas se sentem semelhante, né, tem empatia pelo semelhante. Então, uma mulher vai, não, eu posso perguntar para essa daqui. Como alguém disse, eu acho que foi a Michelle, falou, não, sempre vai ter um ou outro ali fora do gráfico que vai jogar areia, mas tantas outras vão estar com a pá ali tentando tirar o soterrar. Então, sejamos solidárias, né, umas com as outras. E esse é o papel da ciência, né? Eu queria saber programação o suficiente para poder ensinar. Alguém podia me atualizar. Eu sou boa, mas é uma linguagem um pouco antiga. Nem vou falar aqui. Mas se tiver um curso aí, eu tô dentro também. Que eu sei, para mim, essa é a minha linguagem. Na química a gente usa, porque eu sou química computacional. Então a gente usa umas diferentes. E eu não é isso que eu vou ensinar para criança. Mas eu vou ensinar como é que funcionam as coisas mais simples, para ela abrir a cabeça. Vamos levar assim. uns Arduino lá para a química. Bora! Bora, Tatá! Bora? Bora fazer? Bora. Olha Bora. aí, olha aí, tá na agenda, hein, galera? Vamos embora, tocar esses A Mas é de isso. Deilza tá aí com o programação. letramento. A Vamos. Deilza tá aí para fazer o letramento. Uai, tá ali, tá coladinho ali, ó. Mas é isso, o papel da ciência é isso. A gente vai, ajuda as crianças a entenderem os símbolos, perderem o medo, ver o desconhecido, o que não dá para enxergar, o mundo microscópico, submicroscópico. A gente tem ferramentas para isso. É a partir desse momento que a gente abre elas vão estar com a cabeça aberta para vocês da programação, ensinar as ferramentas de programação. E ela vai ter os dois lados abertos do cérebro, assim, então fica fácil de ver os problemas que a gente ainda não conhece. A gente quer pessoas, é isso que o nosso núcleo... A gente quer pessoas que sejam capazes de resolver problemas que ainda não apareceram, a gente não sabe o que é. Não é problema de... A gente quer que ela esteja preparada para o que vai vir ainda. A cabeça dela está ali, ó. Opa, eu sei um pouco disso, sei isso, sei... Opa, vai pensando aqui que ela desenrola. Ou sabe aonde procurar a solução. Falei demais, para variar. Muito obrigada, minha gente. Se cuidem, todo mundo se cuida, pelo amor de Deus. Máscara aquela aqui, ó, bem vedada aqui no rosto, assim. Não fica com aquele trem caindo, não, viu, minha gente? Ó, assim, fica assim, aí você põe o dedinho. Não faz isso, não funciona. Aquelas de acrílico não funciona. Aquelas de poliestireno, não. Aquelas que é de material brilhoso, que é muito chique, que você vê umas blogueiras usando, não funciona aquilo, que é material brilhoso. Bota 2 descartáveis, aquela por cima, se você quiser ficar na moda, tá certo? Se cuidem, pelo amor de Deus. A onda tá vindo aí. Parei. Beijo. Super obrigada, Roberta. Sempre uma inspiração e alegria te ouvir. Obrigada mesmo. E aí, para quem eu passo essa bola agora? Rafa, abriu o microfone, foi isso? Não tinha aberto. Primeiro, eu queria agradecer, Manu, pelo convite, né? De início, assim, eu fiquei bem resistente, porque eu sou muito tímida, mas aí, não vou topar. Teve uma leve pressão aqui em casa também para aceitar, sabe? Mas agradeço muito pelo convite. Foi massa discutir com tantas mulheres incríveis, fazer esse networking também. E é isso, né? Esse tipo de encontro serve justamente para abrir caminhos, né, para mulheres e para, como a Roberta falou, tirar a ciência e a tecnologia do pedestal, né? E mostrar para as garotas que ciência e tecnologia é lugar de garota do interior e de garota do interior e pobre também, né? De escola pública e com todas as dificuldades que a gente encontra. E eu vou me resumir a isso mesmo. Espero contribuir muito ainda. E muito obrigada mesmo a todos. Muitíssimo obrigada, Rafa. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou. Eu sei que é um desafio mesmo, né? Todas nós mulheres faladeiras que você vê assim, né? Faladeiras, é difícil fazer parar,
pode ter certeza que a gente já, né, ficou também nesse lugar da dúvida, e sua contribuição hoje foi super importante, né, super rica, e você também tem me ajudado muito, né, a olhar para o campo da tecnologia, que para mim também é novo, né? Então tem sido massa, e pode ter certeza que a gente não vai largar você. Vou te aperrear muito ainda, e vamos embora. Essa conexão Caruaru-Belo Jardim, sim. Obrigada mesmo, viu? Elaine. Abri! Eu aqui ouvindo tantas falas aí, né? Complementando e vendo a contribuição do Instituto no interior, a fala da Neuza, a necessidade da gente ampliar essa rede, minha gente. A gente precisa conversar mais. Eu gostei muito dessa ideia da gente continuar com encontros regulares. É super importante, né? A gente trabalhar a ciência e a tecnologia para o futuro, né? Para o que precisa ser descoberto, mas para a necessidade de agora também, sabe? As necessidades da humanidade e até aquilo que ela nem conhece ainda, né? Gerar necessidade. Então, a gente precisa discutir muito, sabe? A pandemia, ela me deixou muito inquieta no início, porque existiam muitos questionamentos, né? Uma instituição de ciência e tecnologia, eu estou falando das universidades, dos institutos, e ninguém esperava uma pandemia. E como a gente ajuda? Nós somos ciência e tecnologia, como é que a gente pode avançar e trabalhar e ajudar? E muitos questionamentos foram feitos. Michele sabe o que eu estou falando, né, Michele? A gente tem um grupo de inovação e Michele, Elaine, Campus Caruaru pode fazer isso? Michele, e não sei o quê. Enfim, foi uma loucura, e todo mundo querendo trabalhar para fazer acontecer, para ajudar. Alguns conseguiram, outros não, né? Belo Jardim foi um dos campos que conseguiu, né? Enfim, foi um trabalho de força, de vontade, de garra. Utilizamos a técnica, mas utilizamos muito o coração, viu? Porque no momento de pandemia também foi complexo as pessoas se colocarem aí para as ruas, né? Colocarem seus rostos e estarem realmente na frente, né? Na linha de frente, né? Se arriscando. Então, palmas para a ciência e tecnologia que trabalhou, né? Mas eu acho que a gente pode avançar mais. A Neuma trouxe umas coisas assim bem interessantes, e a gente tem uma parceria aí com a Secretaria da Mulher, né, de Caruaru, e a gente vai fazer cursos agora específicos. Finalmente, né, a gente está fechando algumas parcerias para atender essas mulheres em situação de vulnerabilidade, porque as necessidades são extremas. E aí a gente precisa sair realmente dessa zona de conforto em alguns momentos, né? Que às vezes não somos nós que nos colocamos, não, tá? Nos colocam assim, sabe? Nos deixam à parte e deixa a educação, muitas vezes, sem as condições. Então, a gente precisa da política pública, a gente precisa do investimento, a gente precisa do recurso, senão a gente não consegue. Não consigo fazer tecnologia e ciência se não tiver recurso para isso, né? A gente tem que pagar os profissionais, a gente tem que pagar os insumos para desenvolver, né? A gente tem que valorizar, ao passo que a gente também tem que valorizar esses estudantes, essas estudantes, né? A gente vai investir nelas na escola, mas elas têm que ter um emprego garantido, tem que ter uma possibilidade de poderem caminhar. E, às vezes, o que falta são as parcerias. A gente, às vezes, se depara muito com isso, sabe? Ideias fantásticas e, lá na frente, a barreira e a oportunidade. Aí vocês trouxeram várias questões das necessidades que tem o Porto Digital, já trazendo muitas empresas, mas isso tem que chegar para a gente que está aqui na escola. E, às vezes, a gente tem, mas também não está aberto lá. Então, tem uma barreira. Precisamos conversar mais, a comunicação precisa fluir, né? Estamos abertos a isso, eu falo isso como gestora, mas em nome de todos, porque não existe algo que seja de maior objetivo para um gestor, para os professores, né, que trabalham com ciência e tecnologia, do que ver nossos estudantes lá na ponta. Eu tenho um sonho de ver meninas ajeitando mais os carros, sabe, produzindo, colocando a mão na massa,
A gente tem várias meninas no campus, por exemplo, trabalhando no projeto Baja, abrindo o carro, fechando o carro, pilotando o carro, né? A gente tem várias meninas trabalhando na ciência. A gente tem um sonho como mulheres, sonho que mulheres sejam novos presidentes do Brasil, né? Sejam gestoras de diversos espaços. A gente precisa de mais mulheres. Não desmerecendo os homens, mas a mulher ela está lá na base da pirâmide e quando ela vem, ela leva todo mundo junto. Então, agradeço bastante a oportunidade, espero realmente, do fundo do coração, que a gente continue com esse diálogo. Eu sinto a necessidade da gente continuar com o diálogo e envolver cada vez mais os mulheres. Aí a gente transforma a ação, a gente precisa agir e a gente tem força para isso. Um beijo bem grande. Obrigada, muito obrigada. Maravilhosa, Elaine. De verdade, muito obrigada. E contem com o nosso compromisso, de verdade, pelo Armazém, pelo Minas, de puxar, né, essa conversa. A gente fica com esse compromisso de puxar, de nos conectar, de promover esse encontro, para que a gente siga, assim, construindo junto. Enquanto você falou dessa coisa, tem alguns programas que já estão sendo implementados com algumas parcerias de pensar residência, de pensar conexões, né, de escolas do Agreste com as empresas também do Porto. Então, vamos conversar mais. Tem muita coisa aí bacana para a gente tocar juntas. E aí a gente precisa se comunicar mais, precisa conversar mais, né? Foi como o Rafa falou, Manu tá aqui, não sabia do que estava rolando aqui em Belo Jardim. Então é isso, a gente precisa, né, conversar mais, construir mais, e o nosso compromisso realmente é nos conectar, né, de verdade. Obrigada. Adeilza, você ficou aí com essa, né, linda responsabilidade de fechar nosso encontro de hoje. Responsabilidade de encerrar, ela não foi esperta e passou na frente. Ai, minha gente, depois de tantas falas lindas, assim, eu já conheci indiretamente alguns de vocês. Manu, eu tive o prazer de conhecer antes de... Não, na verdade, eu conheci Manu só por uma chamada de vídeo, na verdade, com o Armazém. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. Fiquei muito honrada com o convite. A gente participou ano passado, como Michele disse, foi uma coisa muito menor, apesar de ser presencial. Teve uma visibilidade bem menor. Gostei muito de ter visto alunos aqui. Inclusive, Roberta, eu preciso dizer que você causou um problema no grupo da família. A minha prima, ela é tua aluna. Ai, meu pai. Aí eu boto a divulgação da live lá e ela, Roberta, maravilhosa. Eu digo, caramba, rapaz. Quem que é? Quem que é sua prima? Nayali. Naya. É da inorgânica? Ela tá fazendo inorgânica? Tá, Thaís. Me ajuda, minha assessora aqui. Não, Nayala, eu acho que ela é da turma de Gabi. Eu tô fazendo processar. Eu vou chegar no rostinho dela. Acabou aqui, eu já vou pro Instagram, vou ver o rostinho dela aqui. Deixa que chega. E ficou todo mundo muito obrigada. Do grupo da família, né? Aí eu disse, já vou ficar de olho em quem é essa Roberta, que tomou a cena do grupo da família. Eu já dá uma gelada, né? Porque eu falo muito, né? Dá uma gelada na pessoa. Mas foi muito bom conhecer vocês. Tem um pessoal que trabalha também em Belo Jardim, depois eu quero conversar um pouquinho com a Rafaela, tem o Instituto Moura lá, o pessoal do Ensino Maker por lá. Então, como todas aí falaram, eu acho que a gente não pode parar a discussão por aqui. Eu quero estreitar os laços lá com o IF, me aproximar mais e contribuir como eu puder. Agora eu vou estar com um pouquinho mais de tempo, nem tanto, né? Porque agora, com o mestrado, a ideia do meu mestrado também é pensar soluções para a formação de professores. A gente está formando professores e a gente não repensou ainda o currículo de formação de professores para uso de tecnologia. Letrar digitalmente alunos, sem a gente letrar digitalmente professores é impossível. Então, eu acho que é uma outra pauta que a gente precisa discutir muito, que é minha briga com a universidade, quando eu vou fazer defesa de algum projeto lá, é que eu me formei em pedagogia na universidade e hoje eu formo professores na rede pública municipal, que depois vão embora e professores novos chegam e, de novo, são professores que não estão envolvidos. Eu nem consigo mais dizer que é algo novo, porque se a gente for falar de programação de tecnologia como algo novo, não é algo novo, sabe? Só é algo que a gente não conseguiu correr atrás. E para fazer uma escola de qualidade, para fazer uma educação que vá lá suprir as vagas do Porto, a gente precisa pensar a formação de professores para isso. E quero estreitar os laços lá com o núcleo de Roberta também, me colocar à disposição para conversar. Michele, minha parceira, estou morrendo de saudade. Gente, Michele aqui é Batman e Robin,
Michelle é minha parceira em todos os projetos que eu penso para Caruaru, eu já penso com Michelle junto. O armazém é a nossa casa, também tem isso. Por enquanto está sendo uma casa virtual, estou com muita saudade do armazém. Mas é isso, dizer que foi maravilhoso, que eu me coloco à disposição para outros encontros. Quando quiserem, quando precisarem, estou à disposição. Um beijo grande. Neuma, adorei lhe conhecer. Obrigada. Também. Amei vocês todas. Muito obrigada. E vamos conversar, porque eu quero replicar esse projeto aqui de Caruaru para outros municípios dentro do estado. Simbora, Michelle está aí para articular isso. E Elaine também, né, falou de um projeto que tinha feito com as mulheres de Caruaru, com o organismo de Caruaru, e aí a gente quer replicar enquanto estado para outros municípios, outras regiões de desenvolvimento, ok? Já fica aqui a solicitação, o pedido. Estamos à disposição, né? E pegando só um gancho. Eu sei que, quebrando o protocolo mais uma vez, Manu, mas né, a Deilza tocou numa questão que a gente fala muito, né? Que a gente tem que trazer isso para dentro das universidades. A gente está formando os professores, se eles estarem com a qualificação para formar em tecnologia, né? Então, a gente precisa, sim, trazer essa responsabilidade para dentro das universidades, para a gente pensar nos nossos currículos de formação de professores, né, para que a gente também faça com que trazer mais essa cultura maker para os nossos professores, trazer mais a questão da programação para os nossos professores, tecnologia, uso de tecnologias. Então, a gente precisa se atualizar nisso. E, Neuma, olha, além dessa questão do letramento, tem vários outros projetos que eu acho que a gente, como universidade, né? Então, a gente está aqui, tá eu, Elaine mais ainda como diretora do IEF, eu estou como diretora de inovação aqui do campus de Caruaru, aqui da universidade. Que maravilha. Então a gente está à disposição, tá, para sentar com você, para a gente fazer vários projetos em relação a, não só para as mulheres, mas para a formação das novas gerações. Muito bem, maravilha. Vamos conversar sim. Eu sou egressa também da UFPE. Manu, todos os protocolos quebrados. Eu também sou egressa da UFPE. Se não me engano, a Deilza não me é estranha. Eu fui da primeira turma de pedagogia do campus de Caruaru. E, assim, eu sei que tem experiências fantásticas, e uma coisa que eu sempre discutia era: vamos tirar todos esses TCCs, todas essas dissertações de dentro desses armários, né, e simplesmente das defesas para colocar em prática para a sociedade, né? E acho que isso é o que vocês estão fazendo lindamente, viu? Parabéns. Gente, super obrigada, de verdade, por essas quebras de protocolos, né, e protocolos bem cumpridos, todos inspiradores, importantíssimos. De verdade, reforçar meus agradecimentos. Em breve, pode deixar que eu já, né, vou fazer essa nossa redezinha para que essas conversas, essas muitas parcerias possam se multiplicar e sigamos juntas aí, firmes e fortes. Muito obrigada mesmo, de verdade, a todas vocês, né? E um bom restinho de semana. Pode deixar que amanhã eu já estou aperreando vocês, tá bom? Um abração a todas. Boa noite, descanso, gente. Boa noite, Tá. lindeza. Tchau, minha gente. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Vou colar no sem estudo aí. Perfeito. Tchauzinho. Cola em mim, cola. Tá. Daqui a pouco eu me bloqueando. Beijo. Tá.